agradecendo ao Senhor e que o Espírito Santo venha me usar como um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Fica conosco, Pai. Perdoa nossos pecados, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, Deus seja louvado. E hoje estamos na presença do nosso Deus. É o sábado do Senhor, sábado delicioso, né? E é o momento da gente refletir na palavra do Senhor. E a mensagem, amados, que eu trago aqui para vocês mensagem de advertência. Eu já falei aqui, então repito a falar. Eu não sou um pregador, mas eu estou aqui para dar um recado de Deus. Deus seja louvado nessa manhã e que possamos meditar um pouquinho aqui na sua palavra. E o assunto, amados, que a gente vamos escutar, ele fala sobre Balaão. Vamos falar aqui sobre o profeta Balaão, ou seja, o ex-profeta de Deus, né? E a mensagem que vamos meditar aqui é número 22, verso de 1 a 6. Verso de 1 a 6. De 1 a 6, ele diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos do Isbelianita: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas, enviou o mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que estava junto ao rio Eufrates, na terra do filho do seu povo, e a chamá-lo, dizendo: eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Bem, irmãos, aqui, para quem está atento à palavra de Deus, eu acredito que já, mais ou menos, já está entendendo a história de número aqui 22, de 1 a 6, né? E a história continua realmente aqui explicando todo esse episódio, né? O que aconteceu ali em Gilgal. Então, o que aconteceu ali foi algo assim interessante, né? Para nossos dias e para todos os tempos aí, essa história ela vem se estendendo, e os profetas posteriores, eles falaram desse assunto, e também no Novo Testamento os apóstolos
Então, esse episódio, ele nos dá lição para a nossa vida cada dia. Né? Ele vem nos orientar. Porque quem era Balaão? Balaão, ele era, antes de conseguir se apostatar, ele era um homem bom. Ele era um homem bom. E aqui a gente percebe na leitura que esse povo, ou seja, o rei Balaque, né, ele estava numa situação difícil, porque ele já tinha percebido pelos anteriormente o que o povo de Deus vinha fazendo em toda a sua trajetória. Ele reconhecia que poder humano aqui da terra não podia conter esse povo, porque de acordo com o que estava acontecendo, ele entendeu que ele até chega a dizer: esse pessoal está de frente de mim, então esse pessoal está tremendo ali. E disse: esse povo vai lamber essa terra aqui, tudo que a gente tem, assim como o boi lambe a erva. Irmãos, isso aqui é um medo terrível. Olha a situação em que ele está com Deus, né? A situação em que ele está com Deus. Esse povo, eles estavam contidos com Deus, estavam escondidos em Deus naquele momento. E aqui diz, mais na frente aqui, se a gente for conferir, aqui no 23, a partir do 22, se vocês podem conferir comigo, olha, Deus os tirou do Egito, as forças deles, aí diz aqui, são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel. Então Balaque sabia que nenhum poder aqui dessa terra poderia conter esse povo. Só tinha uma coisa, se fosse um poder sobrenatural. E agora o que ele faz? Ele vai atrás desse apóstata, ou seja, desse falso profeta, que tinha sido profeta de Deus. E ele começa por onde? Ele começa com elogios, né? Como a gente viu aqui. Olha, a gente sabe que se você abençoar, quem você abençoar será abençoado. E quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então aí a gente já percebe a astúcia do inimigo. Entra com elogios. Exatamente. E o miserável do Balaão, como aposta já estava apostatado, pela ganância tinha se afastado de Deus, né? Através de riqueza. Por quê? Porque o homem prometeu o quê? Muito ouro, muita coisa boa para ele. Ele disse: olha, se você vir e amaldiçoar esse povo, que pelo menos se você amaldiçoar eles, a gente consegue vencer esse pessoal. Mas agora Balaão se sentiu numa situação difícil, porque Deus não estava mais com ele. E Balaão agora entendeu que Deus não ia amaldiçoar esse povo. E ele realmente foi sincero, ele falou a verdade. Mas a gente vamos ver aqui nesse contexto, lá no livro vamos ler aqui no livro de Neemias. Vocês vão ver aqui que os profetas vão trazer esse assunto à memória do povo. Neemias 13. Vamos conferir aqui, Neemias 13. Neemias 13. Olha o que aqui o profeta Neemias, ele estava trabalhando para trazer o povo do cativeiro. E olha o que ele traz aqui em memória do povo, esse episódio lá de Gilgal. Olha o que ele diz aqui. Neemias, naqueles dias se levou para o povo, para o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel.
com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Amém. Amém. Irmãos, uma coisa eu aprendi aqui nesse estudo é que se uma pessoa está com Deus, está escondido em Deus, não tem maldição, não tem macumba, não tem nada que possa atingir essa pessoa. Glória a Deus por isso. Porque se uma pessoa está escondido em Deus, ele está na comunhão com Deus, ainda que as pessoas queiram amaldiçoar, mas elas vão proferir bênção. Apenas Balaão aqui revelou para o povo de Deus qual era o seu projeto para seu povo. Apenas revelou isso, mas não trouxe maldição para o povo. Mas olha o que Miqueias ele fala a esse respeito, trazendo o mesmo assunto. Olha como esse assunto ele é interessante para mim e para você hoje nessa manhã. Miqueias 6, verso 5. Miqueias 6, verso 5. Olha aqui o que fala. Miqueias 6, verso 5. Olha, no verso 5, se você vai encontrar aí, olha aí, aqui no verso 3, ele traz a memória do povo, Deus dizendo assim: o povo meu, que tenho feito e o que te enfadei. Ou seja, Deus está dizendo para eles: será que eu fiz alguma coisa para vocês estar cansados de mim, estar enfadados de mim? Ele está dizendo. Então aqui mais uma vez ele traz esse relato de Miqueias, no verso 5, dizendo aqui que o povo maquinaram, ou seja, Balaão maquinou contra o povo de Deus, ou seja, colocou tropeço, querendo colocar tropeço contra o povo de Deus. Então, irmãos, a gente percebe uma coisa, que o inimigo ele tem um plano A e tem um plano B. Primeiro ele ameaça. Quando ele vê e não consegue na ameaça, na marra, a gente tem isso na Bíblia, A gente tem aquele período do dragão, onde perseguiu a igreja de Deus, o período do dragão. Mas quando ele viu que o período do dragão não funcionou na marra, o que foi que ele fez? Ele se misturou, ele se uniu com o povo de Deus. Então Balaão realmente não conseguiu. Balaão chegou para o rei e foi sincero, disse: olha, eu não tenho condições de amaldiçoar, não tenho. Esse povo não tem condições de ser amaldiçoado. Só é abençoado. Agora, veja a astúcia de Satanás. Veja a astúcia de Satanás. Ele não conseguiu na marra, ou seja, não conseguiu na ameaça. Mas Satanás agora fez uma coisa. Porque por trás de Balaão, por trás de Balaco, estava aí um inimigo terrível. Um inimigo terrível. Causador de discórdia. Um inimigo que entra sorrateiramente como uma serpente, não como um dragão mais, mas como uma serpente que ela vem rastejando e entra para dentro do povo de Deus. Essa é a estratégia do inimigo. Então, o que foi que aconteceu? Balaão disse assim: não tem condições, agora eu vou dar um conselho. Oi? Para número? Se quiser voltar pode, para vocês conferirem a história. Então,
Veja bem, o que aconteceu ali? Balaão disse: olha, agora eu vou dar um conselho. Vou dar um conselho para você. Irmãos, e o conselho de Balaão foi fatal. Foi mortal. Balaão disse: olha, agora tem uma coisa. Ofereça o que você tem de melhor. Certo? Ofereça o que você tem de melhor para eles. Ouça as suas piadas, conte as suas piadas, misture-se com eles, ofereça as suas mulheres, aplique o melhor que você tem para eles, cante as suas canções, ouça as suas canções, misture-se com ele. Não olhe para o que vai acontecer amanhã, curta a vida, seja feliz. Essa foi a estratégia de Balaão. Outra lista estava o quê? Satanás. Então, eu até para não ser eu até anotei aqui. Olha, ele disse assim: misture-se com ele, ofereça o que você tem de melhor e mais criativo, distraiam, seduzam, ocupe, ou seja, ocupe esse povo, coma com eles, ouça as suas piadas, conte as suas piadas, deixe que contemple as suas mulheres, elogie os seus guerreiros, mova aliança e sociedades, né? Ouça as suas canções, dance com eles, as suas músicas, adote suas modas e seja feliz, curta a vida com eles. Esse foi o conselho, trazendo para os nossos dias hoje. Não pense no que vai acontecer amanhã. O importante é ser feliz. Curta a sua vida, irmãos. E isso tem campeado, irmãos. Isso tem campeado com certeza. A moda tem campeado no nosso meio. Muitas das vezes a gente não tem o discernimento espiritual. A gente pensa que pode ser igual a todo mundo. Nós não podemos ser igual a todo mundo. Nós somos diferentes. Deus, quando nos chamou, foi para ser diferente. Amém? Então Deus, Ele queria um povo aqui na terra para ser seus representantes. E continuando aqui, vocês vão ver agora mais 3 relatos que estão no Novo Testamento, aonde nós vamos ver aqui esse relato no Novo Testamento pelos apóstolos, né? Porque assim, Balaão, ele mostrou, primeiro ele mostrou o caminho, né? O caminho de Balaão, depois veio o engano de Balaão, esses profetas estão destacando isso, e depois veio a doutrina de Balaão, que foi o que permaneceu até hoje, né? Então, vamos conferir primeiro o que está lá em 2 Pedro. 2 Pedro. Está aqui em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do 15, né? O 15 diz assim. Olha aqui, agora antes da gente ver isso aqui, eu vou falar uma coisa interessante. Vocês prestem atenção que Pedro, o apóstolo Pedro, ele era um cidadão, uma pessoa diferente. Ele não poupava não, ele ia direto ao ponto e ele dizia com todo vigor que realmente o que estava acontecendo ali. Olha o que ele diz aqui, ó, buscando esse mesmo assunto, o episódio lá de Gilgal, abandonando o reto caminho, que é o caminho de Balaão, né? Ou, aliás, o caminho de Deus,
extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou insensatez do profeta. Irmãos, agora veja bem, Deus usou um animal teimoso, como é o jumento. Eu já morei no sítio, sei. O jumento é o seguinte: se você colocar uma coisa aqui e ele for lá e mexer, se você espantar ele, você pode mostrar uma cadeira, porque você morre doido, ele não esquece mais nada. É você tangendo ele vai lá e volta, ele é teimoso demais, ele não desiste. Se for uma coisa que ele gosta, que ele triscou ali, você pode ficar louco, porque não tem mais o que você fazer, só se você meter um cacete mesmo para matar, porque ele vem lá, você enxota ele volta no mesmo instante. Então Deus usou um animal teimoso, como é o jumento, e falou na boca desse jumento, refreando esse profeta. Irmãos, aqui a gente percebe a teimosia do profeta. O pior que é o animal, que é irracional. Mas Pedro vai trazer isso aqui, ó. Se vocês vão conferir aqui, a partir aqui do 12, se a gente voltar um pouquinho aqui para o 12, ó, diz assim, alguém que lê melhor para mim, que já não pode ler para mim, por favor, a partir do 12, pode ler. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para prejudicação, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal e miopia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiros no convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciados no pecado, encotando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Aí ele vai dizer que aqueles abandonaram o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor. Muito bem. Então, amados, vocês vejam uma coisa interessante aí. Sabe o que é que a gente percebe? É que Pedro estava falando para um grupo. Que grupo era esse? Eram os crentes naquela época. Era tudo crente, o povo era tudo da igreja. Era tudo crente nominais. Era para esse povo que ele estava falando. Mas veja bem que esse povo aí, eles eram realmente umas pessoas sem raciocínio. Ele comparou até com pessoas irracionais, com animais. Por quê? Porque quando você vive, você tem a palavra de Deus, você tem o direito de viver isso aí, você não vive, você está sendo igual um mudo, uma burra muda com as pestanas, você só olha para o canto, não é? Então fica difícil isso aí, porque na realidade, o que estava acontecendo ali era isso. O pessoal gerou uma igreja doente, e estamos vivendo no mesmo contexto hoje, igrejas doentes, que muitas das vezes se tornam irracionais, porque só olha de um jeito só, segue métodos do mundo, mundano, e ainda mais quer converter o povo. Em vez de levar o povo para o céu, quer encher igrejas. Irmãos, nós não estamos querendo encher igreja, nós estamos querendo levar o povo para o céu. Encher a igreja é fácil, é muito fácil você encher uma igreja. Coloca um animador de palco aqui, você enche uma igreja. Exatamente, nós temos que levar o povo para o céu, que seja pequeno, que seja poucos, que os que estão processados vai ser poucos,
Porque o caminho estreito é a coisa pesada. O caminho estreito. Não adianta você querer agradar e desagradar a Deus. Só existe um caminho para o céu, é o caminho estreito. Que seja crente, que seja mundano, seja quem for, ou ele entra pelo caminho estreito ou está fora, não tem outro. Não, mas a mensagem é pesada, isso aqui pode, isso aqui não pode, pode ali, ali não pode. Não, se não pode aqui, não pode em canto nenhum. Entende? Não, a mensagem é pesada, vai mexer com as pessoas. Irmãos, é melhor você dizer a verdade, não enganar as pessoas, porque se elas se converterem de coração. Não adianta você trazer as pessoas para a igreja com iludimento, com isso, com aquilo, sem dizer a verdade completa. Porque ela vem para cá, mas ela passa poucos dias aqui. Ela vai embora. Ela não fica na igreja. Agora, aqueles que vêm pela verdade, esse não sai daqui nem no fogo. Esse vem para ficar. Está se vendo? É isso. Métodos humanos, onde não funciona. Enche uma igreja, daqui a pouco está vazio. Essa é a realidade. Então veja bem o que aconteceu aqui. Irmãos, veja bem que esse relato, 3 dos apóstolos, eles falam esse relato. Nós vamos conferir agora, que está lá em Judas. Olha o que Judas diz aqui. Judas, coladinho aqui com o Apocalipse. Judas, verso 11, né? Judas 11. Isso. Pode ler, menina. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta do Corá. Irmãos, Deus ele traz aqui à tona esse assunto aqui, falando por vários profetas, depois de mais de 1000 anos, agora Pedro, aí vem Judas, e nós depois agora vamos para o Apocalipse. Você veja o que está acontecendo aqui, eles aqui estão relatando a mesma coisa, e aqui ele está falando, ele não está falando para pessoas que não conhecem a verdade, não, está falando para pessoas que conhecem a verdade. Só que essas pessoas, elas têm dificuldade de viver o que a Bíblia ensina. Ele está falando para pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que conhecem a verdade, mas têm uma grande deficiência de viver essa verdade. Eu trago aqui à tona um relato que eu vi um pastor falando, dizendo que ele pregou para um padre, e o padre, quando ele era um comportor, estava vendendo o livro, e quando ele foi vender o livro, o padre disse: olha, eu já tenho esse livro aqui tudinho de vocês, todos, grande conflito, tem um tudo. Aí ficou animado, mas padre, aquele negócio todo. Eu disse: realmente a verdade é essa daí. A verdade é essa daí. Agora eu vejo uma dificuldade muito grande em vocês. Vocês têm toda a verdade, vocês têm dificuldade de andar nela. Essa é a verdade. Então, eu achei interessante esse negócio, porque ele disse que estava pregando numa ilha, num campo distante, e tinha essa paróquia lá, e ele conseguiu vender. Alguém ensinou lá, e ele foi para vender esse livro na véspera dele ir embora, para sair de lá. E o padre realmente comprou o livro, mas ele disse que o padre já tinha esse livro. E disse que vocês têm dificuldade grande de viver isso aqui. Então, a realidade é essa, que essa doutrina de Balaão, ela entrou na igreja, e ela tem se alastrado. Pedro aqui está falando para pessoas, não é pessoas que não conhecem, é pessoas que conhecem. Corá, quem era Corá? Ou Coré? Coré era um cabeça do povo de Israel, era um dos cabeças.
era um daqueles que a sua tenda ficava encostada ali no tabernáculo. Corá era primo de Moisés. Corá, foi o que Corá fez? Corá fez uma rebelião contra o povo de Deus. Morreu ele e sua família e todos aqueles que foram influenciados por ele. Corá, Caim, quem era Caim? Será que Caim não conhecia? Mas sabe o que Caim disse? Eu vou dar o meu melhor, não vou matar um cordeiro não, vou dar o melhor que eu tenho, o melhor da minha lavoura. Irmãos, o seu melhor, não é, às vezes não é o que Deus está pedindo não, o seu melhor não. Deus está pedindo o que Ele pede, é o que você tem que fazer, não é o seu melhor. Deus não é um ser humano para você empurrar de goela abaixo o que você quer não. Muitas das vezes o seu melhor é o pior para Deus, não é isso que Deus está querendo. Mas o que a gente faz? Religião de Caim, presunção, religião própria, eu vou dar o meu melhor se ele quiser bem. Não é assim não, é assim diz o Senhor, assim diz a Bíblia espiritual, porque se você estiver fora, se você quiser seguir método que está fora da Bíblia espiritual, você está totalmente fora da realidade de Deus, totalmente fora, não é? Se você é um diretor de escola sabatina, você vai se basear em quê? Na Bíblia espiritual. Se você é um diretor missionário, você vai se basear em quê? Serviço cristão, é o livro de cabeceira. Então, muitas das vezes as coisas não funcionam. Por quê? Porque Deus é zeloso, irmãos. Deus é zeloso. Deus quer as coisas estruturadas, organizadas. Deus é organizado. Se as coisas não for organizadas, Deus ele não vai entregar almas de jeito nenhum. Deus vai mandar a gente aqui para bagunçar isso aqui. Eu vou dizer aqui uma coisa interessante. Veja bem, eu sou pecador. Eu acho que todos nós nos damos para patamar, todos somos pecadores. Aí eu não entrego uma coisa de grande importância, eu entrego na mão de uma pessoa relaxada. Eu, pecador, entrego. Exatamente. Então Deus é organizado. O trabalho missionário, a missão de Deus, ela é feita, tem que ser feita, mas tem que ser feita de ordem organizada. Senão Deus não vai entregar. Deus não vai entregar. Deus é zeloso. Só para dizer uma frase que lembra muito do pastor Rafael, uma pregação muito antiga, que é até sobre o sábado que ele prega, mas uma das coisas que ele fala é o grande problema da gente querer pegar Deus, encaixar na nossa vida e não pegarmos a nossa vida e encaixar na sua própria vida. Aí é justamente essa série que você está falando, que é o conveniente ali do jeito, para ele não ver, porque a gente tem que encaixar na nossa vida, mas não pegar a nossa vida toda torta e deixar que Deus direito na sua própria vida. Se vocês voltarem aqui para o Judas 5, olha o que diz aqui. Aqui em Judas 5 fala que a metade daquele povo que saiu para entrar ao passo de Canaã, que estava perto de entrar em Canaã, Deus destruiu aquele povo, todos, e não entraram em Canaã. Quero, pois, lembrar-vos pois, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo tirado do Egito, destruiu depois os que não creram. Irmãos, a incredulidade está campeando no nosso tempo. Nunca existiu tanta incredulidade nos dias que nós estamos vivendo. Tanta incredulidade. Irmãos, as pessoas hoje não creem na palavra de Deus, porque se crê, só obedecer. Não crê. Deus diz aqui que destruiu metade desse povo que foi de Saulo do Egito.